todos os irmãos, a paz do Senhor. Amém, queridos. Quero nesta noite tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória e louvar a Deus pela vida de cada irmão nesta noite. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 1 e o versículo de número 4. Enquanto os irmãos procuram, quero nesta noite tributar a Deus louvor pela vida do vosso pastor presidente, pastor Antônio Carlos, também pastor local, pastor André. Quero também externar a minha gratidão ao pastor Jair, Deus abençoe, diácono Fernando, ao líder de missão deste campo, que Deus seja louvado mais uma vez. Quero aqui louvar a Deus pela vida dos obreiros e por toda a igreja que ainda são movidos por missões. Missões está no coração de Deus e precisa estar no coração da igreja. A Assembleia de Deus tem o lema, e eu gostaria de compartilhar mais uma vez com vocês. Missões se faz com os joelhos de quem ora, com as mãos de quem contribui e com aqueles que têm coragem de ir. Esta é a nossa igreja, que há mais de 110 anos está promovendo missões no Brasil e no mundo, através do poder do Espírito Santo. Amém? Eu, para o meu tamanho, já falei demais, então vamos ler a Bíblia. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 4. Quantos encontraram, digam amém. E comendo com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois destes dias. Verso 8: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Se os irmãos puderem se assentar com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Nesta introdução, eu acho interessante e plausível dizer aos irmãos que nós fomos missionários durante 7 anos na cidade de São Mateus do Sul. E tenho aproximadamente 3 anos que estou na itinerância, mas
tenho algumas experiências missionárias e acredito que todo pregador precisa também se doar. E neste mês passado, em específico em maio, nós tivemos uma viagem missionária para a Bahia, para o sertão da Bahia, aonde nós falamos para 24 missionários espalhados na região do deserto da Bahia. Esses 24 missionários, o salário do missionário na Bahia é R$300. E aí você pergunta para o missionário: gostaria de receber um convite para ir para a região sul? E eu ouvi um desses missionários dizer: se eu for, quem irá ficar? Se eu for, quem irá ficar? Outra coisa, chamado missionário. Tem gente que tem chamada missionária para ir para a Europa. Tem chamada missionária para ir para uma grande metrópole. Agora precisamos saber se de fato somos chamados para ser um portador da mensagem de Cristo de verdade. Introduzindo esta fala, me apresentando um pouco acerca daquele que vos fala hoje, temos um pouco de experiência na área missionária. Atos dos Apóstolos é um livro direcionado pelo apóstolo Lucas, que na verdade tem como objetivo da sua escrita não somente formalizar os acontecimentos, mas trazer também a expansão triunfal da igreja pelo poder do Espírito. Ele escreve o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Aqui, neste livro, nós vamos ver a ascensão de Cristo. Vamos ter a descida do Espírito e o crescimento gradativo e contínuo da igreja. A igreja não cresce por movimentos humanos. A igreja cresce por conta do poder do Espírito. A motivação, o agente motivador é o Espírito Santo. De Gênesis a Malaquias, você vai observar o ministério atuante do próprio Deus. De Mateus até Atos, capítulo de número 1,
o ministério atuante de Cristo. Agora, em Atos capítulo 2, até o prezado momento, é o ministério atuante do Espírito Santo. O Espírito Santo é autoexistente. Ou seja, não depende nada fora de si para existir. Se você crer que Ele existe. Mas se você não crê, Ele existe da mesma maneira. Em Gênesis, a formação do homem é gerada pelo Pai, pelo Filho e o Espírito. Isaías prediz, o profeta messiânico vai verbalizar acerca de um menino que vai nascer. O capítulo 9 de Isaías: um menino nos nasceu, um filho assim nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Jesus nasce de uma virgem, é apresentado no templo, não batizado, quando criança, se apresenta aos rabinos com 12 anos. Os irmãos conhecem a história. Mas com 30 anos, à beira do Rio Jordão, tem o profeta também dito pelo profeta: está vindo um, preparando o caminho para aquele que é maior do que eu. João vai dizer: eu vos batizo com água para arrependimento, mas está vindo um após mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno nem de amarrar as suas sandálias. E de repente, João está imergindo pessoas em águas, e ele se depara com Jesus vindo à sua direção, e ele vai bradar dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a Ele servir. Quando Jesus se aproxima, Jesus vai ser imergido em águas. Quando se levanta, o céu se abre. Uma pomba pousa e uma voz brada do céu, dizendo: este é o meu filho, em quem eu tenho muito prazer. O Espírito conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo Satanás. Quem conduziu para o deserto? Quem tentou? Nós precisamos entender que o Espírito Santo é quem nos direciona. E não importa onde Ele nos leve, o importante é que eu tenha compreensão que se Ele me levou para o deserto, é porque Ele vai cuidar de mim. Jesus foi tentado por Satanás, mas todavia as 3 tentativas de Satanás levaram invertidas pelo poder da palavra. Jesus só dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Por quê? O único meio de vencer o inimigo no deserto é através do poder da palavra. É através do poder da palavra. Tem palavra aqui nesta noite. Tem palavra aqui nesta noite. É a palavra que renova, é a palavra que enche, é a palavra que direciona, é a palavra que aviva, é a palavra que nesta noite vai trazer transformação. Oh glória! Pois bem,
Jesus vai, após uma noite inteira de oração, ele vai descer do monte e vai começar a escolher homens comuns, assim como eu e você, pecadores, indignos, impuros, que não encontrava em suas características nenhuma qualidade aos olhos dos homens. Ele poderia escolher doutores, mas ele começou escolhendo pescadores. Aleluia, eu acho maravilhoso isso. Porque Jesus pega quem não é, para mostrar que ele pode fazer como ele quer. Virou até poesia. Jesus pega quem ele quer para fazer como ele quiser. Nesta noite o Senhor te escolheu para um propósito missionário. Cadê os missionários dessa noite? Com as suas mãos levantadas, adore o nome daquele que tem poder para agir no nosso meio. O nome dele é Jesus Cristo. Jesus vai, através do discipulado, e eu posso dizer que ele teve pelo menos 3 anos para fazer isto, ele intensifica o discipulado com os discípulos, levando em deserto, levando para tempestades, vivendo escassez, mas eles tinham uma única certeza: que todas as palavras proferidas por Jesus se cumpririam em todos os momentos. Jesus verbalizou para os discípulos, dizendo que ele deveria padecer, e padecer uma morte vergonhosa, a morte do Calvário, uma morte de cruz. Jesus morre, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. No domingo pela manhã, algumas mulheres vão até aonde Jesus estava, a pedra está removida, o anjo está sentado na pedra, e os anjos vão dizer assim: o que vocês estão procurando? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Deixa eu dizer uma coisa, ele já ressuscitou. O que Jesus disse para os discípulos era uma verdade eminente, a verdade que ele morreria, padeceria, mas o que é mais lindo é que ele disse que ao 3º dia ele ressuscitaria. Muitos naquele momento não acreditaram nesta palavra, nem as mulheres, mas quando chegaram pela manhã, a pedra estava removida, Jesus não estava mais lá, e Jesus está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Se ele está vivo dentro de você, junto com as mãos levantadas, abre a boca para adorar o nome daquele que está vivo. Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Você não serve um Jesus pendurado no madeiro. Ele não está mais lá. Ele já ressuscitou. E porque ele ressuscitou, você pode dizer: livre também estou. Ele padeceu para me dar vida. Padeceu para que a morte vencida pela morte de Cristo te desse a vida eterna, te entregasse
o dom precioso chamado vida. E a vida não termina nesta vida. A vida que nós estamos vivendo, ela ultrapassa os limites da existência. Porque tem uma eternidade nos esperando. Jesus vai aparecer para os discípulos. E ele vai dar algumas instruções. Dentro dessas instruções, ele vai dizer para os discípulos: não se ausentem de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Não se retirem de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém é o lugar da vergonha. Jerusalém era um ambiente aonde todos apontavam o dedo e diziam: porventura não era o teu Jesus que disse ser o rei, mas agora ele morreu? Mas também Jerusalém é o lugar da perseguição. E Jesus vai dizer para os discípulos: não saiam de Jerusalém por dois motivos. Primeiro, porque vocês precisam esperar a promessa, mesmo que vocês estão passando vergonha, mesmo que vocês estejam sofrendo perseguições. O ambiente em que se deve estar é em Jerusalém. Por quê? Porque no lugar da vergonha será o lugar da honra. No lugar da vergonha e da perseguição eu vou honrar você. Então Jesus está dizendo para algumas pessoas que estão aqui, não é todas: fique em Jerusalém, porque no lugar da vergonha será onde eu irei te honrar. Permaneça em Jerusalém. Mas eu estou passando vergonha, pastor. Eu estou passando vergonha, pregador. Fique aonde Deus te chamou. Ele vai honrar a sua vida e o seu posicionamento, se você decidir ficar. Fique. Fique. Porque de repente tudo muda. Diga assim para o teu vizinho: de repente. Eu sei que tem gente que não gosta desse tipo de maneira de pregador, porque às vezes você nem conversa com o irmão do lado, né? Mas esse é o motivo de você conversar com ele agora. Diga assim: de repente tudo muda. De repente, eu tenho uma notícia para crente aqui. O de repente de Deus vai chegar na tua história aqui hoje. O de repente de Deus vai chegar na tua vida hoje. É noite de transformação, é noite de milagre, é noite de missão, é noite de vitória. Por quê? Porque quem fez a promessa não foi o homem, quem fez a promessa foi Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura eu prometeria e não cumpriria. Eu sei que nessa noite o Espírito Santo está conduzindo a sua igreja. Por quê? Porque a igreja não é do pregador, a igreja não é do pastor, a igreja é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Jesus disse: fiquem em Jerusalém. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis as minhas testemunhas. Eu quero aqui trazer um pouco da tradução original. Eu não quero ser metódico, mas eu preciso trazer alguma coisa interessante para que vocês entendam isso. Quando Jesus estava dizendo: mas recebereis poder, que é dúnamos, que é um poder como de uma dinamite, é poder que faz barulho.
poder que causa uma ação. Só que esse poder tem a motivação para vocês serem as minhas testemunhas, que no original grego significa: e sereis os meus mártires. Traduzindo, sereis os meus mártires, sereis aqueles que morrerão pelo Evangelho. Então, poder de Deus não é para quem vai pregar mais, para quem vai cantar mais, para quem vai dirigir melhor, para quem vai trazer mais dízimo para a igreja, para quem vai ter mais membro. O poder do Espírito Santo tem como objetivo você morrer por Cristo. Somente quem é cheio do poder do Espírito tem capacidade de enfrentar a morte e dizer: pode me matar, porque eu sou cheio do poder do Espírito. Quem não se lembra de Estevão, ele vai se defender teologicamente, mas ele vai dizer: eis que contemplo os céus abertos e o Filho do Homem de pé, assentado à destra de Deus, só dizendo: pode vir, meu filho, pode vir, pode vir, pode vir, eu já estou te aguardando. Aleluia. Só quem tem o poder do Espírito tem capacidade de dizer: pode me matar, porque eu estou subindo para a glória de Deus. O Pai já está me esperando. Agora, se você tem problema com a morte, significa que você precisa de poder. E poder de quem? Do Espírito. Aqui, quando Jesus termina as suas palavras: e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, confins da terra. Ele estava falando de Atos 29. Enquanto não houver volta, a igreja continua. Enquanto ele não volta, eu preciso estar cheio para proclamar esta palavra. Olha que interessante, após ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas. Faz assim, ó. Olha para o alto assim. Ele vai ultrapassando os limites das nuvens. Os varões que estavam ali, os discípulos que estavam ali, aqueles que estavam acompanhando, começaram a olhar para o alto. Aí daqui a pouco, 2 anjos de costa de novo. O que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus. E da mesma forma que os viste subir, um dia ele vai descer de novo. Uma mão levantada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele vai voltar para buscar a sua igreja lavada e remida no seu próprio sangue. A promessa que ele nos fez é que um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. Quantos aguardam essa promessa? Quantos aguardam essa promessa? Com a mão levantada, adore o nome dele, porque ele é fiel para cumprir as suas promessas. Adora ele, adora ele, adora ele, adora ele, adora ele.
Yeshu Alabarashuramai Alabara canturabara shuriabaia, ulabacandarabará shubidara candoraia. Com as suas mãos levantadas, vai. Alabario subidaria, alamanturimi cantoramaia. Eu te trouxe nesta casa para renovar as suas forças. Eu te trouxe nessa casa para renovar a tua vida. E seja tocado nesta noite pela presença do meu Espírito. Seja tocado nessa noite pela minha glória. Aonde tiver uma mão levantada, o coração disposto a adorar o nome dele, recebe agora o renovo do Espírito. Oh, aleluia! Jesus subiu. E a Bíblia vai nos dizer que os discípulos vão para o cenáculo. Tinha aproximadamente 500 pessoas. Mas durante o tempo da espera, irmão Jair, nem todos suportaram esperar o tempo. Porque promessa precisa passar pelo processo do tempo. E assim diz o Senhor para ti: Lamarashura Kandaraia. Sou eu o Deus que te fiz promessas. Lamanto que me dare assai. Eu vou cumprir cada uma delas no seu devido tempo. Alabarossemina Kandoraia. O cajado está nas tuas mãos, de calabara suminari. Devara subcantoramarraia. As portas se abrem e o meu nome é glorificado. E verás o meu nome sendo mais glorificado quando a promessa se cumprir. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E a igreja que crê na profecia, adore o nome do Senhor. Oh glória! O texto diz que 380 voltam para casa. Mas 120 permanecem. Diga assim: Deus não tem compromisso com quem foi embora. Deus tem compromisso com quem fica. Pastor foi embora, eu não tenho compromisso com ele. Eu tenho compromisso com quem decidiu obedecer a minha voz e ficar. Quem ficar, verá o meu nome sendo glorificado. Assim diz o Senhor. Eu estou sentindo uma glória de Deus aqui. Eu estou sentindo o mover do Espírito aqui. Uma liberdade para profetizar nessa noite. Se você acredita em profecia, com as mãos levantadas, recebe essa. Eu renovo, eu encho aqueles que decidiram obedecer e ficar. Alabarashuriabacandaraia. Alabaria, série me caia. Recebe a minha glória que desce sobre a tua vida. Agora, agora, agora. Pega, 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 pega. Aonde tiver um crente disposto a me adorar, receba. Recebe. Shhh.
Oh, glória! Alabara suriokai. Alamando iomarrasse. Tu que menturi me dorehai. Sou eu, o Deus, que estou aqui, ouvindo a voz da minha igreja. Aonde tiver alguém disposto a ouvir a minha voz, eu entro na tua causa, eu entro na tua vida, eu transformo o teu ser, eu renovo a tua história. Recebe, 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 recebe agora, vai. Lei cabario, cia maia, alamando, imidária, em nome de Jesus. Abaragarabarachurama. Oh, glória! Oh, glória! Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Reunidos é a mesma coisa que unidos. Reunidos é a mesma coisa que unidos? Não. Eu posso ter um saco de batata que eles estarão juntos. Mas se as irmãs, quem das irmãs cozinha bem aqui? Cadê? Quem tem o título da igreja da irmã que cozinha bem? Levanta a mão. Tem aqui, pastor? Tem algumas, né? Tem homem também? Olha que coisa linda. É. Chique negócio. É diferenciado. Deu até fome, né, irmão? Aí você descasca a batata. Cozinha. As irmãs já estão entendendo ali já. Depois da batata cozinhadinha, começa a mexer as batatas, a macetá-las. Aí faz aquele purezinho de batata. Aleluia. Alguém pode olhar para ela e dizer assim: aquela batata, acho que é aquela que tinha um negocinho sujinho ali. Não, essa batata aqui, ela estava machucadinha ali. Consegue fazer isso? Depois do purê pronto? Não? Sabe o que é isso? Unidade. É uma liderança que fala. Os obreiros ouvem. As lideranças entendem. A igreja pega. E quem olha diz assim: eles não são diferentes. Eles servem a Deus. É tudo igual. Não igual no pensamento negativo da palavra. É igual no sentido de que são perfeitos para viver o propósito de Deus. Eles estão reunidos. Mas olha o verso 14 do capítulo 1. Todos estes perseveravam unânimes. Ou seja, quem olhava dizia: parece um. Unânimes em oração. Ou seja, passava um dia: oh Senhor, manda promessa.
No segundo dia, Senhor, queremos a promessa. Terceiro dia, queremos a promessa. Senhor, queremos a promessa. Quinto dia, queremos a promessa. Sexto dia, queremos a promessa. Sétimo dia, queremos a promessa. Oitavo, queremos a promessa. Nono, queremos a promessa. No 10º dia. E olha que interessante isso. Porque Jesus disse: eu vou e eu irei rogar ao Pai que vos envie outro Consolador. Quando Jesus chega até Deus, eu estou falando biblicamente, não quero forçar a exegese, mas Jesus está lá em cima dizendo: Pai, precisa mandar outro Consolador. Aí Deus olha no céu e olha o povo orando: Senhor, manda o Consolador. Manda Consolador. Aí Deus diz assim: eu não posso resistir à voz da igreja e nem do meu filho. Eu terei que enviar o outro Consolador. Por quê? Porque Jesus sabe que eu e você não iríamos conseguir se não fosse o outro Consolador. Pegue na mão do seu irmão e já se coloque de pé. Eu quero encerrar, não quero ser... É hoje que tem vigília? Mas eu já vim pronto para pregar na vigília, irmão. Eu ia pregar uma mensagem de 2h30. Ia começar em Gênesis e ia acabar em Apocalipse. Mas eu ia pregar. Diga para o teu irmão assim: e daí? Vai embora ou vai ficar? Se decidir ficar, diga: fica adorando, fica exaltando, fica orando, fica esperando a promessa, fica bendizendo o nome dele. Aleluia, com as mãos levantadas agora, vai. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, de repente, diga lá, de repente, olha o de repente chegando aí, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu, diga encheu, diga encheu a casa aonde estavam assentados, e apareceram distribuídas línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles, e foram cheios do Espírito Santo. Nessa noite, pelo poder da palavra, seja cheio, seja cheia. Recebe a presença do Espírito Santo agora. Seja tocado, seja tocada agora. O Espírito desce no meio da igreja agora. Vai, abre a boca. Você que não falava em línguas estranhas, comece a falar agora. Seja renovada agora, seja tocada agora. Recebe a presença agora.